obra maravilhosa, moça curada de infertilidade, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo na pequena cidade do interior, onde o sol ainda brilhava forte sobre as casas simples e as ruas de terra. O culto na congregação cristã no Brasil havia terminado, e os irmãos se despediam com apertos de mão e palavras de encorajamento. Entre eles estava a irmã Ana, uma moça de 28 anos, casada havia 5 com o irmão João, um homem temente a Deus e trabalhador. Ambos sonhavam com um lar cheio de crianças, mas a cada mês que passava, o silêncio da infertilidade pesava mais em seus corações. Ana sentia uma dor que ia além do físico. Era uma dor que a acompanhava desde a adolescência, quando os médicos disseram que ela tinha um problema nos ovários e que seria difícil engravidar. Os exames eram claros: síndrome dos ovários policísticos, ciclos menstruais irregulares e um desequilíbrio hormonal que, segundo os especialistas, só poderia ser controlado com medicamentos fortes. Mas Ana e João não queriam apenas controle. Eles queriam um milagre. A luta que ninguém via. Os anos se passaram, e a cada consulta médica a esperança se desvanecia um pouco mais. Ana chorava em segredo muitas vezes no banheiro para que João não a visse tão abalada. Ele, por sua vez, tentava ser forte, mas também sentia o peso daquilo. À noite, antes de dormir, oravam juntos, pedindo a Deus que, se fosse da sua vontade, abrisse o ventre de Ana. Mas as respostas não vinham, e a dúvida começou a surgir. Será que Deus não ouve nossas orações? Será que fizemos algo errado? Os comentários, mesmo sem maldade, doíam. Quando vocês vão ter filhos? Perguntavam as tias e primas nas reuniões de família. Ana sorria e dizia: quando Deus quiser. Mas por dentro, seu coração se apertava. Em uma ocasião, uma irmã da igreja, sem saber da luta deles, disse em tom de brincadeira: já está na hora de encher essa casa de crianças, não é, Ana? Ela baixou os olhos e só conseguiu balançar a cabeça, sentindo as lágrimas ardendo. João, percebendo o sofrimento da esposa, começou a jejuar em segredo, pedindo a Deus não apenas um filho, mas paz para o coração de Ana. Ele sabia que, mais do que um milagre físico, ela precisava de força espiritual para não desanimar. A noite mais difícil. Uma noite depois de mais um resultado negativo no teste de gravidez, Ana não aguentou. Sentada na beira da cama, ela desabou em prantos. João a abraçou e, entre soluços, ela disse: eu não aguento mais, João. Já faz tanto tempo. Será que Deus não se importa conosco? Será que somos tão pecadores que não merecemos essa bênção? João, com os olhos também cheios de lágrimas, respondeu: Ana, Deus não é assim. Ele não nos nega o que é bom por prazer. Se ainda não veio, é porque Ele está preparando algo que nem podemos imaginar. Vamos confiar nele mesmo que doa. Mas Ana estava exausta. Naquela noite, ela não conseguiu orar. Só conseguiu chorar até adormecer. Um sonho que mudou tudo. Naquela mesma noite, Ana teve um sonho. Ela estava em um grande campo verde e à sua frente uma luz brilhante. Do meio dessa luz, uma voz suave disse: Filha, por que você duvida? Não foi eu quem te sustentei até aqui? Não fui eu quem te dei forças em cada lágrimas? Sua fé não é em vão. Ana, no sonho, caiu de joelhos e respondeu: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. A voz continuou: Volte para minha casa. Lá, você encontrará a resposta. Ana acordou assustada, o coração acelerado. João ainda dormia ao seu lado. Ela se ajoelhou ali mesmo, ao pé da cama, e começou a orar com um fervor que não sentia há muito tempo. Senhor, se esse sonho veio de ti, me dá um sinal. Mostra que não estou sozinha nessa luta. A oração na congregação. No domingo seguinte, Ana e João foram ao culto com um peso diferente no coração. Durante a oração final, quando o irmão que presidia pediu que quem tivesse algum pedido especial se ajoelhasse, Ana não hesitou. Ela foi até a frente, ajoelhou-se e começou a chorar. João, ao seu lado, também se ajoelhou segurando sua mão. O irmão que liderava a oração, um homem de idade, cheio do Espírito Santo, aproximou-se deles e colocou a mão sobre a cabeça de Ana. Com voz firme mas cheia de compaixão, ele orou: Senhor Jesus, tu que és o Deus de impossíveis, que saraste a mulher do fluxo de sangue, que ressuscitaste Lázaro, olha para esta tua filha. Ela tem crido em ti, tem buscado tua face, tem chorado aos teus pés. Não desprezes a sua oração, ó Pai. Se for da tua vontade, abre o seu ventre, como fizeste com Sara, com Ana, a mãe de Samuel, e com tantos outros. Dá-lhes a alegria de um filho, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Ana sentiu algo estranho acontecer dentro dela enquanto aquele irmão orava. Era como se uma corrente de paz invadiu seu ser, apesar das lágrimas. Quando se levantou, João a abraçou e sussurrou:
Não importa o que aconteça, nós vamos continuar crendo. Os dias que se seguiram. Nas semanas seguintes, Ana sentiu uma mudança. Não era algo físico ainda, mas uma certeza no coração de que Deus havia ouvido. Ela parou de fazer os exames, parou de contar os dias do ciclo, parou de se torturar com a expectativa. Simplesmente confiou. Um mês depois, ela começou a sentir um enjoo matinal. No início, achou que fosse só ansiedade, mas quando o enjoo persistiu, ela resolveu fazer um teste. Com as mãos trêmulas, ela olhou para o resultado. Positivo. Ana caiu no chão chorando. João, que estava no trabalho, atendeu o telefone e ouviu a voz emocionada da esposa. João, Deus fez. Deus abriu o meu ventre. Ele não conseguiu segurar as lágrimas. Naquela noite, os dois se ajoelharam juntos e agradeceram a Deus pela vitória. O nascimento do milagre. 9 meses depois, em uma manhã ensolarada, Ana deu à luz um menino saudável, de quase 4 quilos. Quando o colocaram em seus braços, ela olhou para aquele rostinho e só conseguiu dizer: Obrigada, Senhor. Obrigada por não me abandonar. João, ao lado, com os olhos cheios d'água, segurou a mão da esposa e orou. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta vida. Tu és fiel, Senhor. Mesmo quando não entendemos, tu estás no controle. Que este menino cresça para te servir e te louvar todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, amém. A lição aprendida. Hoje, quando Ana olha para seu filho, ela se lembra de cada lágrima, de cada noite de dor, de cada oração desesperada. Mas também se lembra da fidelidade de Deus. Ela aprendeu que às vezes a resposta demora não porque Deus não queira dar, mas porque Ele está preparando algo muito maior do que podemos imaginar. Em uma reunião na igreja, Ana deu seu testemunho. Com voz firme ela disse: Irmãos, se alguém aqui está passando por uma luta que parece não ter fim, não desanime. Deus ouve, Deus vê, Deus sabe. Ele não nos esquece. Pode demorar, pode doer, mas a vitória vem. E quando vier, você vai olhar para trás e vai ver que valeu cada lágrima, cada joelho ralado em oração. João, ao seu lado, confirmou: É verdade. Deus não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele fez por nós, pode fazer por você também. Gratidão eterna. Hoje a casa de Ana e João está cheia de risos. O menino, agora com 2 anos, corre pela sala enquanto os pais olham com gratidão. Eles sabem que aquele milagre não foi apenas a realização de um sonho, mas uma prova do amor de Deus por eles. Toda noite, antes de dormir, a família se ajoelha e agradece. Não é uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. É só um coração grato dizendo: Obrigado, Senhor. Obrigado por não nos deixar. Obrigado por ser nosso Pai. E Deus, que ouve até o suspiro mais fraco, sorri para aqueles que confiam nele. Porque no final, a maior vitória não é apenas o milagre recebido, mas a certeza de que em meio à luta, jamais estamos sozinhos. A vida de Ana e João não mudou apenas com o nascimento do filho. Mudou porque eles aprenderam no fogo da prova que a fé não é só para os momentos de alegria, mas principalmente para as horas em que o coração parece que vai se partir. Eles descobriram que Deus não só dá o milagre, mas também a força para esperar por ele. E isso fez toda a diferença. A espera que fortalece. Antes da cura, havia dias em que Ana acordava com um peso no peito, como se a esperança tivesse se esvaído durante a noite. João, mesmo firme na fé, também sentia o cansaço da luta. Mas eles não desistiram de buscar a Deus. Todas as manhãs, antes do trabalho, se ajoelhavam juntos e clamavam: Senhor, se for da tua vontade, abre a minha madre. Mas se ainda não for o tempo, dá-nos forças para continuar crendo. E Deus, que conhece o coração, ouvia cada palavra. Em uma dessas manhãs, Ana sentiu um desconforto diferente. Não era dor, mas uma estranha certeza de que algo estava mudando. Ela não falou nada a João, mas guardou aquilo no coração. Naquela noite, na reunião da igreja, enquanto os irmãos oravam, ela sentiu uma paz tão grande que as lágrimas vieram sem controle. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se Deus estivesse dizendo: Filha, já está feito. 3 semanas depois, o médico confirmou: ela estava grávida. Não foi uma gravidez fácil, houve enjoos, medos, noites em claro. Ela sabia que Deus estava no controle. João, toda noite, colocava a mão em sua barriga e orava: Senhor, protege este pequeno. Ele é teu antes de ser nosso. E Deus ouviu. O dia em que Deus confirmou. O parto foi difícil. Horas de dor, mas também de oração. Os irmãos da igreja estavam em casa intercedendo. Quando o menino nasceu e deu o primeiro choro, Ana soube que aquela era a voz que ela tinha esperado ouvir por tanto tempo. João, com os olhos cheios d'água, segurou o filho nos braços e sussurrou: Deus é fiel. Ele não mentiu.
Na primeira reunião depois do nascimento, eles levaram o bebê para a igreja. Não para mostrar, mas para agradecer. Quando Ana subiu para dar o testemunho, muitas irmãs choraram com ela. Algumas estavam na mesma luta. Ela olhou para elas e disse: não desistam. Deus tem o tempo dele e o tempo dele é perfeito. Se ele abriu a minha madre, pode abrir a de vocês também. Só não parem de orar. Uma dessas irmãs era Maria, que há 7 anos tentava engravidar. Ela ouviu aquelas palavras e algo mudou dentro dela. Naquela noite, ela orou diferente. Não foi um clamor desesperado, mas uma entrega. Senhor, se for da tua vontade, eu aceito. Mas se não for, dá-me forças para te louvar mesmo assim. 2 meses depois, Maria também recebeu sua resposta. Os milagres que não vemos. Nem todos os testemunhos na igreja são de curas visíveis. Alguns são de corações curados, de mentes renovadas, de famílias restauradas. Há irmãos que lutam em silêncio com doenças, com dívidas, com solidão, que continuam firmes porque sabem que Deus não os abandonou. João costuma dizer: o milagre não é só o que a gente vê, é a paz que Deus dá no meio da tempestade. É a força para levantar quando tudo parece perdido. É a certeza de que mesmo quando não entendemos, Ele está no controle. Ana concorda. Ela lembra de uma irmã que perdeu o marido em um acidente. Todos pensavam que ela não ia conseguir seguir em frente. Mas ela continuou vindo às reuniões, mesmo com o coração partido. Um dia, ela testemunhou: eu não entendo por que Deus permitiu, mas eu confio nele. E isso me basta. Hoje, anos depois, ela serve na obra com um sorriso que só quem já chorou muito consegue ter. A vida depois do milagre. Ter o filho não fez Ana e João esquecerem da dor que passaram. Pelo contrário, fez eles valorizarem ainda mais cada momento. Eles sabem que aquele menino é um presente de Deus, e por isso o criam nos caminhos do Senhor. Todas as noites, antes de dormir, eles leem a Bíblia para ele. Não são histórias longas, mas versículos simples como: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou confia no Senhor de todo o teu coração. Eles querem que desde pequeno ele saiba que Deus é fiel. João também ensina o filho a orar. Quando o menino junta as mãozinhas e diz: obrigado, Jesus, o coração dos pais se enche de gratidão. Porque eles sabem que aquelas palavras não são só de uma criança, são o eco de uma promessa cumprida. Quando a prova volta. Mas a vida não é só alegria. 1 ano depois do nascimento do filho, João perdeu o emprego. As contas se acumularam, e o desespero bateu à porta. Ana, que já tinha passado por tanta coisa, sentiu o medo voltando. Será que Deus vai nos abandonar agora? Ela pensou. Mas João, mesmo abalado, a lembrou: Deus não mudou. Ele nos deu um filho quando todos disseram que era impossível. Ele não vai nos deixar faltar o pão. Eles se ajoelharam e oraram como nunca. Não foi uma oração bonita, foi um clamor: Senhor, nós confiamos em Ti. Mostra o Teu caminho. 2 dias depois, um irmão da igreja ofereceu um trabalho temporário a João. Não era o salário dos sonhos, mas era o suficiente para passar o mês. Depois veio uma proposta melhor. Hoje João tem um emprego estável, e eles sabem, foi Deus quem providenciou. O poder do testemunho. Ana e João não guardam seu milagre só para eles. Sempre que podem, eles encorajam outros irmãos que estão passando por lutas. Não com palavras vazias, mas com a verdade de quem já esteve no vale e viu a mão de Deus. Uma vez, uma moça jovem e recém-casada procurou Ana chorando. Ela tinha descoberto que não poderia ter filhos. Ana abraçou e disse: eu sei como dói. Mas Deus não erra. Se Ele fechou uma porta, é porque vai abrir outra. Talvez não do jeito que a gente quer, mas do jeito que Ele sabe que é melhor. Aquela moça começou a vir às reuniões com mais fé. Não foi fácil, houve noites de choro, dúvidas, questionamentos, ela não desistiu. E 3 anos depois, ela também teve seu milagre. A igreja, um lugar de refúgio. Ana e João sabem que não venceram sozinhos. Foi a igreja que os sustentou. Foram as irmãs que oraram com eles, os irmãos que os visitavam, os mais velhos que os aconselhavam. Eles aprenderam que a fé não é para ser vivida isoladamente, mas em comunidade. Hoje, eles são aqueles que estendem a mão para os que chegam abatidos. João costuma dizer: se você está passando por uma prova, não fique sozinho. Venha à igreja. Deixe os irmãos orarem com você. Deus usa as pessoas para abençoar a gente. Ana complementa: às vezes, a gente acha que ninguém entende nossa dor. Mas na igreja, sempre tem alguém que já passou pelo mesmo e pode dizer: eu sei como é, mas Deus é fiel. A certeza que não muda. Hoje, quando olham para trás, Ana e João veem que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração desesperada faziam parte de um plano muito maior. Eles não sabem por que Deus permitiu que passassem por aquilo, mas sabem que Ele esteve com eles em todo o tempo.
Às vezes, quando o menino dorme, eles ficam olhando para ele e se lembram de como era a dor de não tê-lo. Mas agora, em vez de tristeza, eles sentem gratidão. Porque sabem que aquele milagre não foi só para eles, foi para que outros também pudessem crer. Eles não sabem o que o futuro reserva. Pode ser que venham novas provas, novas lutas. Mas uma coisa eles têm certeza: Deus não muda. Se Ele foi fiel ontem, será fiel hoje e amanhã. Por isso, toda noite, antes de dormir, eles se ajoelham e agradecem. Não é uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. É só um coração grato dizendo: Obrigado, Senhor. Obrigado por não nos deixar. Obrigado por ser nosso Pai. E obrigado por, mesmo quando não entendemos, o Senhor estar no controle. E Deus, que ouve até o suspiro mais fraco, sorri para aqueles que confiam nele. Porque no final, a maior vitória não é apenas o milagre recebido, mas a certeza de que em meio à luta, jamais estamos sozinhos. A vida de Ana e João depois daquele milagre não ficou livre de desafios, mas agora eles encaravam tudo de outra maneira. O menino, que chamaram de Davi, crescia saudável, cheio de energia, e cada risada dele era como um lembrete vivo da bondade de Deus. Mas o que mais marcou a vida deles não foi apenas a cura da infertilidade, mas a maneira como Deus usou aquela prova para moldar o coração deles. Os primeiros meses com o bebê foram de muita aprendizagem. Ana, que tanto sonhara com aquele momento, às vezes se sentia insegura. Será que estou fazendo certo? Será que ele está bem? João, por sua vez, se dividia entre o trabalho e a responsabilidade de ser pai, mas sempre que podia, sentava-se ao lado da esposa e dizia: Deus nos deu esse presente. Ele vai nos ensinar a cuidar. E assim, pouco a pouco, eles foram aprendendo que a fé não era só para os momentos de crise, mas para cada detalhe do dia a dia. Uma noite, Davi adoeceu com febre alta. Ana, assustada, lembrava-se das noites em que chorava pela falta de um filho e agora, com ele nos braços, sentia um medo diferente, o de perdê-lo. João orou com ela, e os dois se ajoelharam ao lado do berço, pedindo a Deus que protegesse aquele pequeno. Não foi uma oração cheia de palavras, mas de lágrimas e confiança. No dia seguinte, a febre havia baixado e o médico, surpreso, disse que não encontrou nada de grave. Mais uma vez, eles viram que Deus não só ouve, como age no tempo certo. Os irmãos da igreja acompanhavam de perto. A irmã Maria, que tanto orara por eles, agora levava sopa e ajudava com as roupinhas do bebê. O irmão Pedro, que já havia perdido um filho, olhava para Davi e dizia: Deus sabe o que faz. Às vezes ele tira, outras vezes ele dá. Mas sempre é para o nosso bem. Aqueles conselhos, vindos de quem já havia passado por dor, eram como bálsamo. Com o tempo, Ana começou a sentir um desejo no coração: ajudar outras mulheres que passavam pela mesma luta. Não com palavras vazias, mas com a experiência de quem havia sido ouvida por Deus. Ela começou a conversar com as irmãs mais novas, aquelas que chegavam à igreja com o rosto marcado pela tristeza de não conseguir engravidar. Não desista de orar, ela dizia. Deus tem o tempo dele, e quando ele responder, vai ser de um jeito que ninguém vai poder duvidar que foi ele. João, por sua vez, sentia uma responsabilidade maior como marido e pai. Antes ele era um homem quieto, que cumpria sua obrigação na igreja, mas não falava muito. Agora, ele se via compartilhando com os irmãos mais novos como Deus havia sido fiel. Às vezes a gente acha que tem que ser forte sozinho, mas não é assim. Deus nos deu os irmãos para a gente se apoiar, ele dizia nos cultos de doutrina, olhando para os jovens casais que ouviam com atenção. Um dia, uma moça chamada Raquel procurou Ana depois do culto. Ela estava casada havia 3 anos e ainda não tinha filhos. Irmã Ana, eu ouvi seu testemunho e quis pedir para a senhora orar por mim. Eu já não aguento mais chorar sozinha. Ana abraçou e disse: Vamos orar agora mesmo. As duas se ajoelharam ali mesmo, no banco da igreja, e Ana orou com uma fé que só quem já havia recebido o milagre podia ter. Senhor, a senhora sabe como é a dor da irmã Raquel. O Senhor que me ouviu, ouve ela também. Dá a ela a mesma alegria que o Senhor me deu. Meses se passaram, e Raquel voltou à igreja com os olhos brilhando. Irmã Ana, Deus me ouviu. Estou grávida. Ana chorou de alegria porque agora ela entendia que o milagre que havia recebido não era só para ela, mas para que outros também pudessem crer. Enquanto isso, Davi crescia e com ele vinham novas preocupações. Uma vez ele caiu e machucou a cabeça. Ana, desesperada, correu com ele nos braços até a casa de oração. Os irmãos já estavam reunidos e quando viram a cena pararam tudo para orar. O irmão José impôs as mãos sobre o menino e clamou: Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos quando estavas aqui na terra, sara o nosso irmãozinho Davi. Em poucos minutos, o choro do menino acalmou, e o inchaço começou a diminuir.
Mais uma vez, Deus mostrava que estava presente, até nos pequenos sustos do dia a dia. João e Ana também aprenderam que a gratidão não era só para os grandes milagres, mas para as pequenas coisas. Quando Davi aprendia uma nova palavra, quando João conseguia um aumento no trabalho, quando Ana encontrava forças para mais um dia de cuidados com a casa, tudo era motivo para agradecer. Antes a gente só pedia. Agora a gente também agradece. João costumava dizer. Um domingo durante o culto, o irmão que presidia falou sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando não entendemos seus caminhos. Ele leu o Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ana, sentada com Davi no colo, sentiu o coração apertar. Ela lembrava de como, anos antes, aquela promessa parecia distante. Mas agora ela via que Deus havia feito muito mais do que ela poderia imaginar. Depois do culto, uma irmã mais idosa se aproximou dela. Minha filha, eu vi você chorando durante o hino. Lembre-se, Deus não só ouve as nossas orações como também guarda nossas lágrimas. Um dia, Ele vai enxugá-las todas. Ana sorriu, porque sabia que aquelas palavras eram verdade. Cada lágrima derramada em oração havia sido guardada por Deus, e agora Ele as havia transformado em alegria. Com o passar dos anos, Davi já corria pela igreja, brincando com as outras crianças. Ana e João, agora com mais experiência, ajudavam outros casais que chegavam com o mesmo sofrimento. Eles não tinham respostas para todas as perguntas. Por que uns recebem o milagre rápido e outros demoram? Por que alguns nunca recebem? Mas eles tinham uma certeza: Deus é bom e seu amor nunca falha. Uma tarde, enquanto Davi brincava no quintal, Ana sentou-se ao lado de João e disse: Você lembra como a gente pensava que nunca ia ter isso? Como a gente achava que Deus tinha nos esquecido? João segurou a mão dela e respondeu: Lembro. Mas agora eu sei que Deus nunca esquece dos seus. Às vezes Ele só quer que a gente aprenda a confiar nele de verdade. E assim, entre orações, lágrimas, risadas e muito agradecimento, eles seguiram em frente. Porque a obra de Deus na vida deles não tinha sido apenas a cura da infertilidade, mas a transformação de dois corações que aprenderam a descansar nele, não importa o que viesse pela frente. E Deus, que vê tudo do céu, continuava a sorrir para aqueles que, mesmo sem entender tudo, escolheram confiar. Porque no final, a maior vitória não é só receber o que pedimos, mas saber que em meio a tudo, jamais estamos sozinhos. E isso ninguém e nada pode tirar.